Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência ao fascismo, às imbecilidades e às estupidezas, alegrias, muitas alegrias. Hoje vamos tratar de memória nacional. Senta que lá vem história. A indisciplina militar é uma constante. Por que não? Acompanhe. Minhas amigas e meus amigos, fala-se muito em disciplina militar, como se os militares fossem profundamente disciplinados. E são, internamente, dentro da hierarquia. O general manda no coronel, o coronel obedece, que manda no capitão, que o capitão obedece, que manda no tenente, que o tenente obedece, e assim por diante até o soldadinho. Todos seguem aquela disciplina. Eu fiz judô durante muitos anos. E assim como me curvei diante de muitos faixas pretas, também muitos se curvaram diante da minha faixa. Era uma disciplina do dojo. A disciplina militar é muito mais forte do que isso, mas internamente. Porque a história do Brasil é coalhada, recheada de indisciplinas militares contra a Constituição, contra a ordem constituída, contra o governo, contra as autoridades. Desde 1871, quando houve a primeira revolta militar, da qual participou o Marechal Deodoro contra o Império. Hoje é 18 de dezembro, e a data de hoje marca duas grandes indisciplinas militares, para trazer para a história de vocês. Uma em 1915, quando 256 oficiais do Exército foram presos por terem se revoltado contra os baixos salários. Militar não faz greve. Militar não protesta por salários. Militar cumpre a Constituição. Militar não é um trabalhador comum. Militar trabalha para o Estado. Militar não tem exploração da sua mais-valia. Escolhe a carreira militar e cumpre o que determina a Constituição. Ou não. Não. Quem tem a arma na mão faz greve, faz sublevação, dá golpe, faz e desfaz, transforma o país numa república de bananeiras. Mas também a segunda sublevação, na data de hoje, ocorreu em 1958. Essa ainda mais séria. Era então ministro da Guerra, cargo equivalente ao ministro da Defesa hoje em dia, o general Henrique Teixeira Lopes, que havia já enfrentado a posse de Juscelino Kubitschek, garantido a posse de Juscelino Kubitschek, porque os militares golpistas queriam impedir a posse de Juscelino Kubitschek, alegando que, sobretudo, que ele só tinha 36% dos votos, portanto não tinha representatividade. Bom, se ele não tinha representatividade, imagina Bolsonaro com 35%, 34%, 33% dos votos. Mas isso é outra história. E é claro que durante o governo de Juscelino Kubitschek, com o Marechal Lott como ministro da Defesa, não ocorreu apenas esta sublevação a que eu vou me referir em 1958. Houve também mais duas sublevações de oficiais da aeronáutica contra o governo Juscelino. Duas tentativas de golpe. Uma em Aragarças e outra em Jacareacanga. Mas isso é outra história para outra data. Na data de hoje, em 1958, o ministro da Aeronáutica teve que viajar para o exterior e entregou o cargo ao ministro da Guerra, ao general Lott. Foi o bastante para que brigadeiros sublevados, indisciplinados, já que são tão disciplinados, fizessem uma carta de agravamento, uma carta de ofensa ao general Lott, não reconhecendo o poder dele, o comando dele sobre as Forças Armadas. Carlos Lacerda, o agitador de sempre, o corvo da Guanabara, Carlos Lacerda, o traidor das causas trabalhadoras, se colocou a favor dos brigadeiros. Ele que havia se escondido na caixa d'água da aeronáutica, no Galeão, durante a morte de Getúlio Vargas, perseguido pelo povo. Era contumaz amigo da aeronáutica e dos golpistas da aeronáutica. Mas contra estes golpistas se colocou Armando Falcão, que era deputado na época, dizendo que era um absurdo um golpe, que era um absurdo uma sublevação, que era um absurdo uma indisciplina. Este mesmo Armando Falcão, este canalha, que mais tarde veio a ser ministro da Justiça da ditadura militar e que, quando inquirido sobre qualquer assunto, dizia nada a responder,
trabalhou servilmente pelos golpistas. Curiosamente, quando era deputado, se colocou contra os golpistas. Mais tarde, chamado para ser ministro, ministro da ditadura militar, eu topo com muito gosto. E fez o papel exatamente ao contrário do que eu havia assumido quando deputado federal, quando da sublevação dos militares da aeronáutica contra o Marechal Lott. Então, minhas amigas e meus amigos, esse papo de disciplina militar só vale internamente para dentro das Forças Armadas, como ocorreu no expurgo do tenente-capitão Jair Bolsonaro no passado, por indisciplina. Mas para fora, para respeitar a nação brasileira, a Constituição, a ordem constituída, aí não tem disciplina. É golpe em cima de golpe, é uma história de golpismo de um exército antipopular o tempo inteiro. E anticonstitucional, na maioria das vezes. Haja vista o golpe da proclamação da República. Então, minhas amigas e meus amigos, eu não ia deixar passar batida a data de hoje, de 18 de dezembro, que curiosamente marcam duas sublevações, duas indisciplinas militares. Então não venham falar de disciplina para nós civis, que trabalhamos de 8 da manhã até as 5 da tarde em muitos empregos, em fábricas, ou que trabalhamos em horários diversos, disciplinadamente. Disciplina nós civis também temos, para ganhar o pão de cada dia. E não vivemos às costas do Estado, mamando nas tetas do Estado, do governo, para dar golpes contra esse próprio governo e contra o Estado. Que fique registrada a data de hoje. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.